Os bastidores do estúdio de TV em São Paulo eram um labirinto de caos e brilho frio, o coração pulsante do reality show musical mais assistido do país, o Voz de Ouro. O ar cheirava a uma mistura estranha de spray de cabelo, suor e ansiedade. Um perfume sintético que se agarrava às cortinas de veludo falso e aos sofás de couro branco. Cabos grossos e pretos serpenteavam pelo chão, como veias expostas de um monstro tecnológico, enquanto produtores apressados, com fones de ouvido e expressões tensas, corriam de um lado para o outro, suas vozes abafadas, criando um zumbido constante. As luzes de neon lançavam um brilho azulado e impessoal sobre tudo, fazendo com que o luxo dos camarins, com seus espelhos emoldurados por lâmpadas, parecesse uma miragem. Era um universo fabricado para as câmeras, um ecossistema cruel onde a aparência e os contatos certos valiam infinitamente mais do que o talento que supostamente buscavam. No meio desse turbilhão, Ana parecia uma miragem de outro mundo. Aos 21 anos, recém-chegada de uma cidade pequena em Rondônia, ela era a personificação da vulnerabilidade. Sua magreza era acentuada pelas roupas simples, um jeans desbotado e uma blusa de algodão que já haviam visto dias melhores, peças gastas pela longa e incerta viagem de ônibus. Ela se encolhia em um canto, tentando se tornar invisível, mas seus olhos a denunciavam. Eram grandes, castanhos e, apesar do medo e da fome que sentia, brilhavam com uma esperança teimosa, quase desafiadora. Em seus braços, ela segurava sua única posse valiosa, um violão velho, com a madeira gasta e marcada pelo tempo, uma herança de seu avô. Aquele instrumento não era apenas um objeto, era sua voz, seu escudo, a única coisa que a conectava ao seu sonho e à sua casa. A crueldade, quando veio, foi rápida e casual, como um predador que brinca com sua presa. Um grupo de outras candidatas, vestidas com brilho e arrogância, a cercou. Seus risos eram como cacos de vidro. Um produtor assistente, um jovem com um ar de importância que não possuía, juntou-se a elas, apontando para o violão de Ana com um desprezo mal disfarçado. "Vai tocar com essa lenha aí?" ele zombou, e o coro de risadas aumentou. Ana apenas apertou o instrumento contra o peito, sem dizer uma palavra. Então, em um movimento que pareceu deliberado demais para ser um acidente, o produtor esbarrou nela com força. O violão escapou de suas mãos e caiu no chão com um estalo seco e doentio. O som da madeira se partindo ecoou pelo corredor. Um ruído orgânico e doloroso que, por um instante, silenciou o barulho eletrônico do estúdio. O silêncio que se seguiu foi pesado e constrangedor. O grupo se dispersou, deixando Ana sozinha com os destroços de seu único companheiro. Ela não chorou. Seus ombros caíram por um segundo, o único sinal da facada que sentiu na alma. Então, lentamente, ela se ajoelhou no chão frio. Suas mãos, trêmulas, começaram a juntar os pedaços de madeira, como quem recolhe os ossos de um ente querido. Cada lasca era recolhida com um cuidado reverente, uma dignidade silenciosa, que era mais poderosa do que qualquer grito de dor. É em momentos como este, de uma crueldade tão gratuita, que a gente se pergunta onde está a humanidade. Se histórias como a de Ana também tocam você, considere se inscrever. É o apoio de pessoas como você que nos permite continuar dando voz a quem o mundo tenta silenciar. Enquanto Ana juntava os pedaços de sua alma estilhaçada no chão frio do corredor, Theo observava de uma distância segura, escondido na sombra de uma pilha de equipamentos de som. Ele não viu apenas um violão quebrado, viu um símbolo. Viu a materialização de tudo que havia de errado com a indústria que ele mesmo ajudara a construir. Aquele estalo de madeira seca foi o som de sua própria paixão morrendo um pouco mais. Um eco doloroso da arte sendo esmagada pela máquina de entretenimento que ele alimentava com seu cinismo e seu nome.
Ele se sentiu cúmplice daquela crueldade casual. Um rei em um castelo de plástico que, pela primeira vez em anos, sentiu o peso de sua coroa vazia. A imagem da garota, digna em sua dor, sem derramar uma única lágrima, foi como um espelho que refletiu o quão vazio ele havia se tornado. Theo recuou para seu camarim, um santuário de luxo impessoal que mais parecia uma jaula dourada. As paredes eram adornadas com discos de platina e prêmios que, naquele momento, pareciam meros objetos de decoração, desprovidos de qualquer significado real. Ele se sentou em uma poltrona de couro italiano, o silêncio do ambiente contrastando violentamente com o tumulto em sua mente. Ele se lembrou de quando tinha a idade de Ana, com um violão emprestado e um sonho que parecia grande demais para o seu pequeno quarto, onde havia se perdido aquela fome. Em que ponto a música deixou de ser um refúgio para se tornar um negócio, uma planilha de lucros e perdas? A garota lá fora, com suas roupas gastas e seu instrumento em pedaços, era um fantasma de seu passado, um lembrete vivo e doloroso do homem que ele um dia aspirou ser. Para entender a força silenciosa de Ana, era preciso voltar no tempo e no espaço, para uma pequena casa de madeira às margens de um rio em Rondônia. Lá, a música não era um caminho para a fama, mas uma forma de sobrevivência emocional. Seu avô, um homem de mãos calejadas pela terra e de alma suave, lhe ensinara os primeiros acordes naquele mesmo violão. Ele dizia que cada nota carregava uma história, um pedaço da vida de quem a tocava. Para Ana, o violão não era um objeto, mas a continuação de seu avô, a voz dele que a guiava quando a saudade apertava. Ela cresceu cantando para acalmar a mãe doente, para espantar a solidão das noites chuvosas e para sonhar com um mundo onde seu talento pudesse garantir um prato de comida na mesa. A viagem para São Paulo foi uma odisseia de coragem e desespero. Foram dias dentro de um ônibus, com o violão no colo como um filho, comendo pouco e dormindo menos ainda. O dinheiro, economizado por meses pela família com a venda de artesanato, mal dava para a passagem. Ela chegou à cidade grande, sentindo-se uma formiga em um mundo de gigantes, o barulho e as luzes a agredindo a cada passo. A fome era uma companheira constante, mas a esperança era mais teimosa. Ela se agarrava à promessa que fizera a sua mãe. Voltaria com o suficiente para o tratamento dela. Por Voz de Ouro não era sobre glamour, era sobre a possibilidade de cumprir essa promessa, a única tábua de salvação em um mar de incertezas. Cada humilhação que sofria era um preço que ela estava disposta a pagar. De volta ao presente caótico do estúdio, Theo observava a movimentação pelos monitores de seu camarim. Ele via os sorrisos falsos, as performances calculadas e a busca desesperada por um holofote que, ele sabia, se apagaria tão rápido quanto acendeu. A imagem de Ana, no entanto, persistia. Ela não se encaixava naquele mundo. Ela era real demais, pura demais. E o sistema, como um corpo que rejeita um órgão estranho, estava tentando expulsá-la. Ele sentiu uma onda de fúria subir pela garganta, uma raiva protetora que não sentia há muito tempo. Era uma fúria contra os produtores, contra os candidatos arrogantes, mas, de acima de tudo, contra si mesmo, por ter permitido que as coisas chegassem àquele ponto, por ter se tornado um guardião do templo da mediocridade. A apatia que o definia há anos começou a rachar. Ele viu Marcela, uma jovem assistente de produção que sempre tinha um sorriso gentil e um olhar cansado, passando apressada pelo corredor. Havia algo nela que a diferenciava dos outros, uma decência que ainda não havia sido corroída pelo ambiente. Em um impulso, Theo abriu a porta de seu camarim. Marcela, ele chamou, sua voz soando mais firme do que ele esperava. A garota parou, surpresa por ser chamada pelo nome pelo jurado intocável. Theo a olhou nos olhos, sua expressão séria e inabalável.
Aquela garota, com o violão quebrado. Eu quero que ela suba no palco. Dê um jeito. A ordem era um risco para ambos, um desafio silencioso às regras não escritas daquele lugar. Marcela ficou paralisada por um instante, o peso daquela ordem a atingindo em cheio. Desafiar o cronograma e a lista de aprovados da produção era o caminho mais curto para a demissão. Ela podia ver a hesitação em seu próprio reflexo nos olhos de Theo, mas também viu algo mais. Um lampejo de propósito, uma convicção que parecia genuína. Era uma chance de fazer algo certo em um lugar onde tudo parecia errado. Ela assentiu, uma única e determinada inclinação de cabeça, e se virou, já planejando como iria contornar a burocracia e a má vontade de seus superiores. É em decisões assim, pequenas e quase invisíveis, que uma vida inteira pode mudar de rumo. E é por isso que contamos essas histórias, para lembrar que a esperança pode nascer de um único gesto. Se você acredita nisso, sua inscrição nos ajuda a continuar. Enquanto Marcela se movia pelos bastidores, Theo travava sua própria batalha interna. O cinismo lhe dizia para esquecer, para não se envolver. Arriscar sua reputação e seu contrato milionário por uma desconhecida era uma loucura. Os executivos da emissora queriam um produto vendável, alguém com uma história palatável e uma aparência que se encaixasse nos padrões. Ana era o oposto de tudo isso. Defendê-la significava entrar em rota de colisão direta com as pessoas que pagavam seu salário exorbitante. Mas a outra parte dele, a parte que ele pensava estar morta, sussurrava que aquela era sua chance de redenção. Era a oportunidade de provar a si mesmo que a sua música, ainda vivia em algum lugar sob as camadas de tédio e dinheiro. Marcela encontrou Ana encolhida em um canto escuro, ainda segurando os pedaços do violão como se pudesse colá-los com a força de seu olhar. Com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade do ambiente, Marcela se ajoelhou ao seu lado. "Você vai se apresentar", ela disse em voz baixa, mas firme. Os olhos de Ana se ergueram, uma mistura de descrença e pânico. "Mas, meu violão", ela sussurrou, a voz embargada pela primeira vez. "Eu sei", respondeu Marcela, sua voz transmitindo uma empatia que Ana não esperava encontrar ali. "Você vai ter que cantar sem ele. Eles não vão te dar outro, mas você tem uma chance. Alguém quer te ouvir." A notícia não trouxe alívio, apenas uma nova onda de terror. O violão era seu escudo, sua única fonte de segurança. A notícia da apresentação de última hora de Ana se espalhou como um veneno pelos corredores. O produtor assistente que a humilhara ficou furioso, vendo aquilo como uma afronta à sua autoridade. Ele fez questão de que a produção criasse todos os obstáculos possíveis. Deram a ela o pior horário, o último da noite, quando a plateia e os jurados já estariam cansados. Informaram que a banda do programa não a acompanharia, pois não houve tempo para ensaiar. Fizeram até mesmo uma ameaça velada sobre a possibilidade de seu microfone falhar durante a apresentação. Era uma sabotagem clara, uma tentativa de garantir que ela fracassasse de forma espetacular, reafirmando que pessoas como ela não pertenciam àquele palco. Ana foi levada para a coxia, o espaço escuro e poeirento atrás do palco principal. Dali, ela podia ouvir os aplausos para outra candidata. Uma garota que cantava uma música pop genérica, com uma coreografia ensaiada e um sorriso que não alcançava os olhos. O som da multidão era um monstro assustador. Sem seu violão, ela se sentia nua, exposta. Cada fibra de seu ser gritava para que ela fugisse, para que voltasse para a segurança de sua casa, mesmo que isso significasse o fracasso de sua missão. O medo era uma presença física, um nó em sua garganta que ameaçava sufocar a voz que ela precisava encontrar. Ela fechou os olhos, tentando buscar a imagem de seu avô, mas só conseguia ver os rostos zombeteiros e o som da madeira se partindo. De seu assento na bancada dos jurados,
Theo observava tudo com uma calma fria que escondia a tempestade interior. Ele sabia o que a produção estava fazendo. Ele conhecia cada um daqueles truques sujos, pois já havia sido conivente com eles no passado. Mas desta vez era diferente. Ele não estava assistindo a um programa de TV. Estava testemunhando uma batalha pela alma da música. Ele trocou um olhar rápido com Marcela, que estava de pé perto da saída do palco, com uma expressão ansiosa. Aquele olhar silencioso foi um pacto. Eles haviam colocado as peças em movimento, mas agora tudo dependia da garota que estava prestes a entrar em uma arena de leões, armada apenas com sua dor, sua verdade e o silêncio de seu instrumento quebrado. A tensão no estúdio era palpável, um prelúdio para a catarse ou para o desastre. Quando a voz do apresentador ecoou pelo estúdio, chamando seu nome, Ana sentiu como se cada gota de sangue tivesse abandonado seu corpo. O caminho da coxia escura até o centro do palco, sob o brilho ofuscante de centenas de luzes, pareceu uma jornada de quilômetros. Cada passo era uma batalha contra o impulso de correr e se esconder. O palco era uma ilha imensa e solitária, e ela se sentia minúscula, uma intrusa naquele universo de brilho e som. Sem o peso familiar do violão em seus braços, sentia-se completamente nua, exposta. A ausência do instrumento era como um membro fantasma, uma dor constante que a lembrava de sua vulnerabilidade. Ela parou no microfone, encarando a escuridão onde sabia que um monstro de 1000 olhos a observava, julgando seu jeans desbotado, seu rosto pálido e, acima de tudo, suas mãos vazias. Um silêncio pesado e desconfortável tomou conta do estúdio. Sussurros percorreram a plateia, e a confusão era visível nos rostos dos outros 2 jurados, que trocavam olhares interrogativos. Onde estava o instrumento? Que tipo de apresentação seria aquela? A produção, em sua sabotagem silenciosa, havia criado o cenário perfeito para o desastre. Mas Ana não olhou para eles. Ela não olhou para ninguém. Em vez disso, fechou os olhos. Um ato simples que a transportou para longe daquele palco frio e a levou de volta para a varanda de sua casa em Rondônia, com o som do rio ao fundo e a lembrança da voz de seu avô. Ela respirou fundo, não o ar artificial do estúdio, mas o ar úmido de sua terra. E então, ela abriu a boca. O primeiro som que saiu não foi um grito de potência, mas um fio de voz puro e cristalino, tão delicado que fez o estúdio inteiro prender a respiração para ouvi-lo. A voz dela começou a tecer uma história no silêncio. Era uma canção que ela mesma havia composto, uma melodia que carregava a poeira das estradas de terra, o cheiro do rio depois da chuva e a dor silenciosa da fome. Cada nota era uma confissão, uma pintura sonora de sua vida, de suas perdas e de sua teimosa esperança. A plateia, que momentos antes estava inquieta e cética, agora estava completamente imóvel, hipnotizada. Os celulares que estavam prontos para gravar baixaram lentamente. A artificialidade do estúdio, com suas luzes de neon e cenários de plástico, pareceu se dissolver, substituída pela verdade crua e palpável que emanava daquela garota. Ela não estava se apresentando, estava partilhando sua alma. Naquele momento, não havia palco ou jurados, apenas uma voz contando a história de muitas outras que nunca seriam ouvidas. Na bancada, Theo não se movia. A máscara de cinismo e tédio que ele usava como uma armadura havia se partido em 1000 pedaços. Ele não ouvia apenas uma melodia. Ele sentia cada palavra, cada vibração, como se a música estivesse curando uma ferida que ele nem sabia que ainda sangrava. Uma única lágrima, a primeira em muitos anos, traçou um caminho lento em seu rosto, mas ele não fez nenhum esforço para limpá-la. A canção de Ana terminou em um sussurro quase inaudível, deixando um silêncio ainda mais profundo do que antes,
Antes que os outros jurados pudessem começar suas análises técnicas e vazias, Theo se levantou. O gesto chocou a todos. Ele pegou seu microfone e sua voz, embargada de uma emoção que ninguém jamais o vira demonstrar, preencheu o estúdio. Nos últimos 10 anos, eu procurei por uma voz. Hoje, eu encontrei a música. O que vocês acabaram de ouvir não é uma competidora. É a verdade. As palavras de Theo pairaram no ar por um segundo, carregadas de um peso irrefutável. Então, como uma represa se rompendo, o som explodiu. Não foi um aplauso educado. Foi uma ovação estrondosa, um trovão de mãos e gritos que sacudiu as estruturas do estúdio. A plateia inteira estava de pé, uma onda humana de emoção e reconhecimento. Os outros jurados olhavam para Theo, atônitos, sem saber como reagir àquela quebra de protocolo, àquela declaração de rendição à arte pura. No palco, Ana abriu os olhos. O monstro na escuridão havia se transformado em um mar de rostos, muitos deles banhados em lágrimas, sorrindo para ela. E foi só então que as lágrimas dela, represadas por tanto tempo, finalmente vieram. Eram lágrimas de alívio, de validação, de uma justiça poética que parecia impossível. Seu olhar encontrou o de Theo, e naquele instante, uma aliança silenciosa e inquebrável foi forjada. A performance de Ana naquela noite não apenas venceu a batalha, mas iniciou uma guerra. O vídeo de sua apresentação, gravado por centenas de celulares na plateia, vazou para a internet antes mesmo do programa terminar sua edição oficial e maquiada. A gravação crua, com o som ambiente captando os soluços da audiência e a voz embargada de Theo, espalhou-se como fogo em palha seca. Em poucas horas, a hashtag com seu nome era o assunto mais comentado do país. A narrativa era poderosa demais para ser ignorada. A garota humilhada, o violão quebrado, a voz que calou a arrogância. O programa tentou controlar os danos, mas era tarde. Ana não precisou do troféu de voz de ouro. A opinião pública a coroou como a vencedora moral, transformando o reality show em um símbolo da injustiça que tentava vender como entretenimento. Para Theo, a ovação não foi o fim de uma noite, mas o começo de uma nova vida. No dia seguinte, ele não foi para as reuniões de pauta ou para as sessões de gravação. Em vez disso, sentou-se com seus advogados e, com uma calma que não sentia há décadas, rescindiu o contrato multimilionário com a emissora. Não houve gritos ou discussões. Foi um ato silencioso, mas com o impacto de um terremoto na indústria. Ele não estava abandonando o sucesso, estava se divorciando da mentira. Ao sair do prédio da emissora pela última vez, sentiu o sol em seu rosto como se fosse a primeira vez. Ele não perdeu um emprego, comprou sua alma de volta. O cinismo que o envolvia como uma névoa densa finalmente se dissipou, revelando o homem que a música havia criado e que o negócio da música quase destruiu. Com a liberdade recém-conquistada e os recursos que acumulou ao longo dos anos, Theo não se aposentou. Ele investiu, mas, desta vez, não em ações ou em produtos pré-fabricados, mas em verdade. Ele fundou um selo musical independente e o batizou de Raízes. Sua primeira e única contratada foi Ana. Juntos, eles não construíram apenas um estúdio, mas um refúgio. E o primeiro projeto não foi um álbum, mas uma fundação. A fundação, Violão Quebrado, nasceu com um propósito claro: fornecer instrumentos musicais e bolsas de estudo para jovens talentos de regiões remotas e esquecidas do Brasil. Cada violão enviado era um pedaço da alma de Ana sendo devolvido. Uma promessa de que nenhuma outra voz seria silenciada pela crueldade ou pela falta de oportunidade. Os anos que se seguiram transformaram a lenda em legado. Ana se tornou uma das vozes mais respeitadas de sua geração. Suas canções eram crônicas da vida real, hinos de resiliência que tocavam fundo na alma do povo. Theo,
por sua vez, encontrou uma riqueza que nenhum disco de platina poderia lhe dar. Ele se tornou um mentor, um garimpeiro de almas. E o selo Raízes floresceu como um jardim de talentos autênticos. A história deles virou um lembrete poderoso de que a verdadeira arte nasce da vulnerabilidade e que um único ato de coragem pode, de fato, mudar tudo. É por acreditar no poder de relatos como este que continuamos a nossa jornada. Se você também acredita, sua inscrição é o que nos permite garantir que mais histórias de justiça e esperança sejam ouvidas.